Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar trazendo a mensagem para os irmãos, né? Mesmo diante das nossas limitações, Deus fala através da sua palavra, né? Irmãos, se os irmãos já quiserem abrir as vossas Bíblias aí, recomendo a deixar aberto, né, no texto que nós vamos ver. O título do sermão hoje, né, é Os Benefícios da Justificação. Você está com o semanário aí, você pode acompanhar. Né, os benefícios da justificação. Né? Muitos pensam que a gente tem que ser salvo somente para livrar a nossa pele do inferno. Né? Não, mas com a justificação, depois, posteriormente, vem uma série de benefícios, né, na vida do crente. Né? E o tema, né, é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Né? Sempre em Jesus Cristo, não justificação pelas obras, que a gente tem que fazer algo para ser salvo. Né? E a proposição do texto hoje, que eu vou trazer para a meditação dos irmãos, é que a justificação pela fé em Cristo nos concede a paz com Deus, nos abre o acesso à sua graça imerecida e nos fortalece na firme esperança de um futuro glorioso com Ele. Né? E esse é apenas alguns benefícios da justificação. Né? Os 3 primeiros que nós vamos ver aqui no versículo 1 e 2. Né? Então eu dividi aí os tópicos. Né? No primeiro versículo, né, a justificação pela fé, o benefício nos traz a paz com Deus. E no 2, o acesso ao favor de Deus. E no final do versículo 2, a esperança, a alegria na esperança da glória de Deus. Né? Então, apenas alguns benefícios que nós temos aí com a justificação. Então, vamos ler o texto. Irmãos, eu vou meditar, nós vamos meditar apenas o 1 e o 2, mas eu vou ler até o 11. Por quê? Porque do versículo 1 ao 11 é que traz todos os benefícios dessa justificação. Eu vou estar fazendo a leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua santa palavra que fala em nossos corações, que nos anima, que nos fortalece. Obrigado, Pai, pela Sua justificação, que nos salva e nos traz vários benefícios para a nossa vida como crentes, como igreja. Pai, me ajuda nessa noite a tornar esse texto mais claro, que o Espírito Santo fale no coração de cada irmão, trazendo a clareza e a esperança que esse texto pode trazer na vida de cada um e na vida da tua igreja. Que teu Espírito Santo esteja na direção de todo esse culto, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, como nós lemos desde o capítulo 4, nós vimos o exemplo de Abraão, de Davi. A justificação pela fé, ela traz uma série de benefícios na vida do crente. No texto que nós lemos hoje, que nós vamos meditar, no capítulo 5, né, o apóstolo começa a exposição desses benefícios. Né? Primeiro, a paz com Deus, depois o acesso a Deus e o regozijo na salvação. O regozijo, né, a alegria que nós temos com a salvação. Né? No capítulo anterior, que o pastor leu inteiro, né, ele fala que Abraão esperou firme, né, na promessa que Deus tinha feito. Né, e nossa fé é semelhante à fé de Abraão. Nós cremos, né, contra a esperança, né, nós cremos contra as expectativas humanas. Né? Por exemplo, nós cremos na ressurreição dos mortos. Né? O mundo não crê na ressurreição dos mortos. Nós cremos em um único Salvador, Jesus Cristo, que um único homem morreu por todos, né? E que ressuscitou ao terceiro dia, e um dia estaremos com ele. Mas Romanos, no capítulo 3, Paulo já tinha começado a falar dessa justificação pela fé. Né? Então ele entra no capítulo 4 trazendo um exemplo prático, né? Um exemplo histórico na vida de Abraão e de Davi. Né? Então ele traz uma prova daquilo que ele estava dizendo. Né? Os judeus sempre queriam ter uma prova, né? Então ele traz, ele explica, ele expõe a justificação pela fé, né? E ele traz um exemplo histórico, ele traz essa prova. Né? Então depois de falar, né, dessa prova, desse modelo de Abraão, ele começa no capítulo 5 a retomar o assunto que ele vem falando lá no capítulo 3, que é a justificação pela fé. E ele inicia, né, esse capítulo 5, primeiro trazendo, né, os efeitos da justificação, como eu já disse, do versículo 1 ao 11. E depois, do versículo 12 ao 21, ele expõe a maneira como Deus justifica, né, as pessoas. Mas hoje nós vamos ver esses primeiros efeitos, esses primeiros benefícios da justificação. A paz com Deus, o acesso ao favor de Deus e o regozijo, a alegria na esperança da glória de Deus. Então vamos para esse primeiro efeito ou resultado da justificação, que é a paz com Deus. Né? A paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar, irmãos, nessa paz com Deus, vamos aqui, a primeira palavra do nosso texto, justificados. Né? Você entende o que essa palavra significa? Se você não entender, você não vai ter paz. Né? Porque, o que significa? Significa quando uma pessoa crê em Cristo, ela não peca mais? Não, né? Nós ainda não fomos totalmente transformados. Nós ainda pecamos. Né? Não é algo que acontece no homem. Né? Esse é um termo forense, né, da área do direito. É quando você é justificado, é como se Deus fizesse uma declaração legal lá no céu que você está sem dívida para com Ele. Né? Você não tem mais dívida para com Deus. Né? É algo que acontece lá no tribunal de Deus. Algo que acontece na eternidade. Quando Deus declara essa pessoa legalmente justa, e Ele vai tratar essa pessoa como legalmente justa. É um ato unilateral, não depende de nós fazermos nada para Deus nos tratar como justo. Como nós falamos, não é pelas obras, né? Não é por nada que nós façamos. Né? É um ato de Deus. Quando Deus justifica alguém, Ele paga todas as nossas dívidas, mas é não somente isso. Né? Se a gente está com um saldo negativo lá e Deus pagar, simplesmente ficar zero, né? Como eu já disse, nós vamos pecar de novo e nós vamos ter um saldo ali constante negativo. Deus paga toda a nossa dívida e como Ele se depositasse, fizesse um depósito infinito na nossa conta. Né? Por isso que nós falamos que uma vez salvo, sempre salvo. Se nós fomos realmente justificados, se você realmente foi justificado, né?
Depois nós vamos ver, é algo que nós estamos firme. A nossa salvação está firme, por quê? Porque ela está em Cristo. Não é algo que depende 99,9 de Cristo e 0,1 Otávio, 0,1 Machado, 0,1 Anatote. Não, é 100% Cristo. Né? E quando Lutero entendeu isso, foi o estopim da Reforma Protestante. Né? Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Então, irmãos, nós temos que entender o que significa essa palavra justificados. Né? Deus faz um depósito infinito na nossa conta. É algo que não depende de nós. Quando nós cremos em Cristo, somente pela fé, né, é algo que acontece, que pode acontecer hoje. Não é algo que vai acontecer quando for o julgamento final. Não, é algo que pode acontecer hoje. Se você crê em Cristo hoje, de todo o seu coração, pela fé, né, você vai ser justificado e vai acontecer algo no tribunal de Deus. Né? Ele vai pagar toda a sua conta de pecado. Amém? Justificados e continua. Pois, esse pois aí no primeiro verso liga tudo o que Paulo já tinha dito, né, no capítulo 1, no 2, no 3. Então, esse capítulo 5 é o resumo de tudo que ele ensinou até agora. Né? Nós somos justificados mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo que ele vem ensinando até agora. Paulo diz, né, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Então ele começa a entrar nas consequências dessa justificação. Perceba, irmãos, que o tempo verbal, né, da palavra justificados, mostra algo que justificados é algo que já está acabado, já está completo. Né? Ele não fala vai ser justificado, né? Ele fala justificados. Né? Ou seja, a justificação, né, do pecador acontece aqui e agora, nesse mundo. É algo que nós não temos que esperar para o dia da nossa morte. É algo que nós não temos que esperar para o dia do juízo, como os judeus acreditavam. Eles acreditavam que tudo que eles fizeram nesse mundo, no dia do juízo, Deus ia colocar lá numa balança, né, e ia ver se ele realmente foi uma pessoa boa, ele vai ser salvo. Não, é algo que acontece agora. Paulo está dizendo que é algo que acontece agora. Né? Aqui e agora, o tempo verbal é no presente. Né? Ou seja, a justificação se dá nesse mundo, não no dia do juízo. Aqui e agora, nós podemos ser declarados justos por Deus, não mediante as nossas obras, não mediante os nossos méritos, mas mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E essa justificação, Deus nos declara justo e nos perdoa e nos aceita. E este é o primeiro benefício que Paulo menciona aqui, a paz com Deus. Então, irmãos, note que ele não está dizendo que essa paz é alguma coisa futura. Né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ele não está dizendo que é uma coisa futura, ele está dizendo que é algo que a gente tem agora. Se nós fomos justificados, a nossa paz com Deus começa agora. Né? Nós temos paz com Deus e isso significa, basicamente, duas coisas. Né? Primeiro, se nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós estávamos, então, em guerra contra Deus. Né? Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, né? E toda vez que nós quebramos um mandamento de Deus, nós estamos afrontando a Deus. Toda vez que nós quebramos um mandamento, nós estamos afrontando a Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Né? E é praticamente a gente dizer assim para Deus, né? Eu não me importo o que o Senhor pensa sobre adultério, não me importo o que o Senhor pensa sobre mentira, não me importo o que o Senhor pensa sobre ficar com raiva, né? Não me importo. Toda vez que nós quebramos um mandamento, é como se nós estivéssemos fazendo isso, porque Deus é santo e justo. E nossa posição diante de Deus, antes de sermos justificados, é inimigos de Deus. Né? Quando antes de nós sermos justificados, não é o diabo que está atrás de nós, é o próprio Deus. Né? Nós vamos prestar conta para Deus, não para Satanás. Né? Então, todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Você entende isso? Né? Toda vez que nós pecamos por vontade própria, é um ato de rebelião contra Deus. Né? Mas,
quando Deus nos justifica desses pecados, quando Ele nos perdoa desses pecados, Ele não está mais em guerra para conosco. Isso que é justificação, irmãos. Né? Se nós crermos verdadeiramente, né, na palavra, no que o Senhor diz, né, nós somos justificados e nós não estamos mais em guerra para com Ele. Né? Então, a nossa relação com Deus, antes da justificação, é de guerra. Né? Nós estamos em guerra contra Deus. Nós estamos em pecado, nós estamos em guerra contra Deus. Mas a partir de nós fomos justificados, nós estamos agora em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E essa paz expressa o estado que a pessoa foi justificada se encontra em relação a Deus. Né? Ela não está mais em guerra com Deus. O que Deus tinha contra aquela pessoa que pecou durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Deus já castigou em Jesus Cristo na cruz. Né? O que Deus tinha contra aquela pessoa já foi castigado. Cristo já recebeu todo o castigo que aquela pessoa merecia. O castigo que Cristo recebeu na cruz, ele não merecia. Ele era o único que nunca pecou. Ele era o único que nunca cometeu um único pecado, nem de pensamento. E ele recebeu o castigo que nós merecíamos. O castigo que estava sobre ele. Né? Então, Cristo recebeu todo o castigo que nós merecíamos. Por isso, não existe mais guerra. Por isso, Paulo se refere a esse estado como um estado de paz com Deus. Então, irmãos, a justificação não é somente um sentimento de paz que nós temos. Eu sou justificado, eu estou salvo, né? Eu creio, né? Eu tenho a segurança da justificação. Não. Né? A guerra, né? O estado de guerra que nós tínhamos contra Deus não existe mais. Por quê? Porque esse é um ato de Deus, é um ato unilateral. Deus me perdoou e declarou paz, a paz dele para comigo. Acabou a guerra. Se nós fomos justificados, irmãos, acabou a guerra. Esse é um benefício, o primeiro benefício que nós estamos vendo, a paz com Deus. Isso se chama paz com Deus. Não existe mais guerra entre nós e Deus. Você entende isso? Né? Amém? Mas também, irmãos, existe, né, a paz de Deus. Nós temos que entender essa diferença. Nós estamos falando da paz com Deus. Mas também existe a paz de Deus, que é aquele sentimento, né, que uma pessoa tem com relação a Deus. Uma pessoa que se sente aceita por Deus, ela se sente tranquila. Lá em Filipenses 4:7, Paulo menciona essa paz de Deus. Ele fala: então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, irmãos, é a paz que Deus coloca em nosso coração. É diferente da paz com Deus. Paz com Deus, né, nós estávamos em guerra contra Deus, agora nós estamos reconciliados. A paz de Deus, muitas vezes, ela pode ser perturbada. Né? Ela pode ter seus altos e baixos. Né? A pessoa que está em paz com Deus, a pessoa que está salva, justificada, ela pode, né, estar sendo perturbada ali, ela pode não estar sentindo a paz de Deus pelos problemas da vida, né, pelas dificuldades, por um pecado. Né? Então, a pessoa, ela pode ser salva e pode ter perdido por um momento a paz de Deus, né, por todos esses motivos que nós estamos falando. Né? Então, uma pessoa verdadeiramente salva, ela pode estar no fundo do poço, mas ela não perdeu a paz com Deus. Né? Ela perdeu a paz de Deus no seu coração. Mas uma vez, irmãos, que essa pessoa confia em Deus, confia nas suas promessas, que ela confesse os seus pecados, essa paz de Deus volta, né, ao coração daquela pessoa. Então, meu irmão, nessa noite, se você perdeu a paz de Deus, né, essa paz, essa tranquilidade, eu não estou falando que você perdeu a paz com Deus, que você perdeu a sua salvação. Se você perdeu a paz de Deus por causa de algum pecado, por causa de algum problema, né, coloque diante de Deus hoje. Né, Deus, eu quero ter de volta essa paz, Senhor, no meu coração. Porque uma pessoa verdadeiramente salva, ela pode ter seus altos e baixos.
Ela pode estar passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, mas nós não podemos viver sem essa paz de Deus, porque é um benefício da nossa justificação, né? Ela traz esse benefício também, porque quando nós estamos em paz com Deus, Deus coloca essa paz dele no nosso coração. Amém? E como essa paz é obtida, Paulo diz com muita clareza, né, no decorrer aí do versículo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, repito, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas se iludem com a paz que elas sentem, né? Existem pessoas que procuram, né, apaziguar a sua consciência, né, fazendo caridade, dando esmola, né, se martirizando, né? Mas essa paz é enganosa. Essa sensação que as pessoas sentem depois de ter feito uma boa ação não é a paz com Deus, né? Então, porque uma pessoa pode fazer tudo isso, né? Ela pode dar esmola, ela pode fazer boas obras, mas ela pode ainda não ter sido perdoada por Deus. Ela pode ainda não ter a paz com Deus, né? Então, irmãos, primeiro nós temos que resolver o problema do pecado, né, para depois nós termos essa paz verdadeira, né, no nosso coração. Portanto, esse primeiro verso, irmãos, nós aprendemos que a justificação pela fé é o fundamento, né, que nós experimentamos na nossa vida como crente, como salvos. Não é uma paz, né, superficial ou momentânea, mas é uma paz profunda. Por quê? Porque ela está depositada na pessoa de Cristo. Ao sermos justificados, nós somos declarados justos por Deus. Não é pelo pastor, não é pelo um presbítero, por um diácono, pelo papa, é por Deus. É por Deus. Então pergunte-se a si mesmo aí, faça um autoexame. Você vive a certeza da paz de Deus? Você tem vivido a certeza da paz de Deus, que vem da justificação? Ou você ainda luta, né, com um sentimento de separação com Deus? Será que Deus realmente me ama? Será que eu sou realmente salvo? Né? Será que eu realmente crio em Cristo? Né? Então, irmãos, firme-se nessa esperança, né, nessa palavra que Paulo nos traz. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não vem por meio dos nossos esforços, mas é pela obra de Jesus Cristo na cruz. É a obra de Jesus Cristo, não é pelos nossos esforços. Ela é recebida pela fé, e esse é o primeiro benefício da justificação, a paz com Deus. E o segundo benefício, irmãos, da justificação pela fé, justificação sempre pela fé, tá? Não é pelas obras. E a fé também, você não pode crer, pensar, eu criei, eu tenho fé, então eu sou salvo. Não faça da sua fé uma obra. A fé nada mais é do que um presente que Deus nos colocou para a gente receber essa justificação. Porque se Ele não colocasse essa fé ali, esse braço, para nós recebermos, nem fé a gente poderia ter. Porque se Deus realmente, se Ele tirar o Espírito Santo nosso, a gente não consegue nem ler um versículo da Bíblia, a gente não consegue nem orar. Né? É aquilo que eu falei de a paz de Deus, né? Muitas vezes a gente perde essa paz de Deus, né? Mas nós temos sempre que buscar. Né? E ele continua, né, no versículo 2, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o acesso a Deus, irmãos, portanto, é mediante Jesus Cristo que nós temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Se nós estamos firmes, né, na graça de Deus, se nós recebemos a graça de Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. A graça que Paulo se refere aqui vem do grego, da palavra assessor, né, que era alguém que tomava um peticionário, né, de uma pessoa. Alguém que tinha uma súplica ou um pedido, né, ao rei, ele precisaria desse assessor, né, para levar essa pessoa para o rei, né, para essa pessoa levar o pedido. Então, assessor ou introdutor é alguém que abre as portas
e conduz você à presença do rei. E lá na presença do rei você vai fazer o seu pedido. Então, se não for por intermédio de Jesus Cristo, nós não temos acesso ao rei. E aqui nós estamos falando do rei do universo. Você nunca vai entrar no palácio do rei, se colocar diante do trono do rei do universo, se não for mediante Jesus Cristo. É o que nós estamos dizendo, é pela fé, por intermédio de qual nós temos acesso, pela fé, a essa graça em qual estamos firmes, é mediante Jesus Cristo. Não adianta impressionar a Deus, irmãos, pelas nossas boas obras, pela nossa moralidade, pelas nossas esmolas, pelo nosso conhecimento. Nada disso vai impressionar o Rei do Universo. Nada disso. Ele não vai abrir a porta para nós entrarmos. Somente mediante Jesus Cristo, pela fé, é que nós temos acesso ao Rei do Universo. Verso 2, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes nessa posição, irmãos. E Deus não vai mudar o veredito que Ele já fez, que Ele já deu sobre isso, porque já foi selado pela morte de Cristo. Né? É isto que vai garantir a nossa salvação eterna. Não é as nossas obras, não é a nossa santidade aqui nessa terra, é aquilo que Deus fez. Não é os nossos méritos, mas o que Deus fez. Que Jesus Cristo fez naquela cruz, né, no Calvário. Não é 99,999 Jesus e 0,0001 Otávio. Não, irmãos, é 100% Deus. E como igreja, nós também alcançamos esse favor, né, entrando na presença de Deus também. Né, nós acessamos a sala do trono real, né, como um grande coral, quando estamos diante dele no culto, para nós louvarmos a ele, né, exaltarmos a ele, colocarmos nossas petições diante dele. Né, no culto, nós também temos esse acesso. Imagine o culto aqui hoje como uma audiência, né, na presença de Deus, na qual Ele está presidindo tudo, ouvindo os nossos pedidos, nossas orações, aceitando o nosso louvor, né, que nós damos a Ele. O culto é isso, quando nós, como igreja, né, entramos na presença de Deus, mediante Jesus Cristo, que é nosso introdutor, né, e essa também é uma das formas de acesso que nós temos a Ele. Deus está presidindo tudo, Ele está entre nós. Nós estamos na presença dEle firmes. Mas, irmãos, não é somente aqui nesse momento, no culto. Né, como eu já venho dizendo, né, a justificação traz esse acesso a Deus, e esse acesso é contínuo. Não é só no culto. Porque pela obra que Jesus fez na cruz, né, por intermédio de qual nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós não precisamos esperar estar na audiência do culto para nos achegarmos a Deus, para colocarmos nossas petições a Deus. Né? A justificação nos dá acesso a essa graça imerecida, né? E não é algo que nós podemos conquistar por nossos méritos, né? Mas nós recebemos pela fé. E esse acesso, irmãos, é contínuo, como eu já venho dizendo. A graça não é apenas um presente lá inicial, né, mas você foi justificado, você recebeu a graça ali, aquele acesso a Deus, foi perdoado por Deus e acabou. Não. Agora nós temos esse segundo benefício, né, que é esse acesso contínuo a Deus. É o acesso ao favor de Deus. É o recurso diário que nos sustenta, né, em todas as áreas das nossas vidas. Então esse acesso a Deus, né, nos dá força, né, a todas essas questões que nós temos diariamente em nossa vida. Né? E eu pergunto a você, você tem aproveitado, né, esse recurso, esse benefício, né, da graça de Deus diariamente na sua vida? Né? Muitas vezes nós não temos aproveitado. Né? Nós podemos confiar nesse recurso, irmãos, confiando para entrar, né, diretamente ali em uma audiência com Deus, colocar nossos pedidos, né, para enfrentar os desafios diários das nossas vidas, conforme a vontade de Deus. A justificação é a chave que abre esse acesso contínuo para com Deus. Ao sermos justificados, irmãos, nós podemos entrar na presença de Deus diariamente, experimentar do seu favor diariamente, mesmo,
né, sendo falhos e tendo nossas falhas e nossas dificuldades. E este é o segundo benefício da justificação. E o terceiro benefício, irmãos, da justificação, ou efeito da justificação que Paulo menciona aqui no versículo 2, na parte final, é o regozijo na esperança da glória de Deus, né? A alegria na esperança da glória de Deus. Ele fala no final do versículo aqui, e nos gloriamos na esperança na glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança na glória de Deus. Irmãos, gloriamo-nos aqui não quer dizer ser orgulhoso. Sim, vai descer, né, se exaltar, né? O Paulo está dizendo, não está querendo expressar aqui um orgulho, né, mas sim uma alegria na esperança da glória de Deus. Portanto, ao sermos justificados pela fé, nós podemos nos alegrar disso, né? Nós fomos salvos, né? Nós somos justificados, nós não merecíamos e nós fomos justificados. Então, isso traz, né, essa alegria, esse benefício, né, essa manifestação final da glória, quando ele vier, né, e todo olho virá, né, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Rei do Universo. Isso, né, deve nos trazer essa alegria, isso nos traz uma alegria, porque nós fomos salvos sem merecer, né, e nós vamos participar dessa glória de Deus. Então a palavra aqui que ele traz, e nos gloriamos na esperança, né, não significa algo que pode acontecer, né? É algo que vai acontecer, né? Nós nos alegramos na esperança, né? Porque toda vez que o Novo Testamento fala de esperança, significa algo que o crente tem ali na vida eterna, né? Nós temos a esperança da vida eterna, é algo que vai acontecer, que nós temos certeza que vai acontecer, né? Se nós temos esperança, né, de estarmos aqui na esperança, na glória de Deus, é algo que vai acontecer, né? Significa a certeza que nós temos. Nós só estamos esperando, né? Nós só estamos esperando para que essa alegria seja completa um dia, né? A alegria na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só estamos esperando essa alegria se tornar completa, né? Alegramo-nos na certeza que vamos participar da glória de Deus quando ela se manifestar no juízo final. E esta é a terceira consequência, meu irmão. A justificação pela fé nos dá uma esperança viva. Não é uma esperança que, será que vai acontecer? Será que pode acontecer? Né? Eu li na Bíblia que pode acontecer, mas será que vai acontecer? Não. Essa justificação pela fé nos dá essa esperança viva que realmente vai acontecer. Não é uma esperança vazia, né? Uma crença, uma religião, né? É uma expectativa segura da glória de Deus que se manifestará plenamente no futuro, né? Então é uma esperança viva, é algo que nós só estamos esperando para acontecer, né? Então, irmão, você vive essa expectativa da glória de Deus na sua vida, né? Mesmo enfrentando os desafios, porque depois, no decorrer do texto, ele fala, né, nos gloriamos até na tribulação. Então essa justificação nos traz essa esperança viva, mesmo diante dos desafios e dos sofrimentos. A esperança da glória de Deus, essa justificação é o combustível que nós temos, né, para nos mantermos firmes, independentes das situações atuais. É como eu disse, eu repito, uma pessoa que está em paz com Deus, que foi salva, ela pode ter seus altos e baixos, ela pode ter perdido a paz de Deus por um momento, né? Mas ela vai confessar o seu pecado. Você tem que confessar o seu pecado, né? Se colocar o seu problema, às vezes não é um pecado, mas é um desafio ali diante de Deus, entregar para Deus, porque nós temos o acesso diário a Deus e nós temos a alegria na esperança, na glória de Deus, para ela ali estar ali e receber novamente essa paz de Deus no coração. A justificação pela fé não dá apenas paz e graça, mas também nos fortalece essa esperança inabalável que Paulo traz aqui de um futuro glorioso na presença de Deus. Então, irmãos, concluindo, né, a justificação pela fé em Cristo
nos traz esses 3 benefícios extraordinários e transformadores, né, que é a paz com Deus, o acesso ao favor de Deus e o regozijo, né, a alegria, a glória na esperança da glória de Deus. E, como eu disse no começo, a justificação pela fé em Cristo nos concede essa paz com Deus, nos abre o acesso à sua graça imerecida e nos fortalece na firme esperança de um futuro glorioso com Ele. E esses benefícios, irmãos, né, não é algo que só está escrito aqui na Bíblia, não. São realidades que experimentamos aqui e agora. Né? Não é algo que nós temos que esperar um futuro. Né? É algo que experimentamos aqui e agora, a paz com Deus. Né? O acesso ao favor de Deus, a alegria na esperança da glória de Deus, mas que também apontam para a plenitude, né, da obra de Cristo em nossas vidas num futuro glorioso. Então é algo que nós experimentamos aqui e agora, que também aponta para o futuro glorioso que nós teremos com Cristo. Então, irmãos, pela fé, se não é pelas obras, é pela fé, você pode crer nessa noite e dizer: Senhor, né, eu sou um pecador, eu sou falho, eu não creio realmente, né, nessa paz com Deus, eu não fui justificado ainda, ou eu não creio totalmente na justificação, mas eu sei que Cristo morreu por mim, né, e eu quero ter esse acesso a essa paz, né, do Senhor, para que eu possa receber todos esses benefícios da justificação. Irmãos, que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que Ele nos console e nos abençoe nessa noite. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças nós te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças nós te damos pela paz que nós temos para com o Senhor, pelo privilégio da obra de Cristo na cruz, que nos traz a paz com Deus, que nos deu acesso ao Senhor, que nos deu acesso à sua graça, Pai, que nos traz esperança de estarmos um dia reconciliados totalmente contigo na glória eterna. Pai, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, console os corações de cada um. Se algum irmão nessa noite, Pai, está sem a paz de Deus, ou não está em paz com Deus, o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, reconciliá-lo contigo. Ó Deus, nos ajuda, Pai, não é por nossas forças como nós vimos, não é por nossas obras, é somente mediante a obra de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, derrama do teu Espírito, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, amém.